eu havia prometido a vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a definição de dependência química, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença progressiva e incurável. E com o adendo que se costuma colocar nos grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, ela também é categorizada como uma doença que mata desmoralizando, né? As pessoas costumam confundir um pouco o fato de quem é, na verdade, um dependente químico, né? As pessoas costumam taxar todo usuário de droga como dependente químico, né? O termo leigo mais comumente usado é viciado. Nós hoje vemos isso como um xingamento, que mais atrapalha do que ajuda, né? Quando você tem a intenção de realmente ajudar alguém. O dependente químico, na verdade, não é aquele que usa droga, né? O dependente químico é aquele justamente que não pode usar a droga, né? Como seria isso? Pode dar a entender que é uma doença muito similar ao diabetes, né? Que num determinado ponto da vida aquela pessoa tem uma crise e, ao ser diagnosticada, percebe que tem um problema lá com a glicose dela, né? E vai ter que se abster do açúcar para o resto da vida. Talvez daí venha essa impressão, né? Essa afirmação de que o dependente químico é aquele que não pode usar. Parece que ele já antes do uso, né, e em alguns casos a gente pôde comprovar isso através de pesquisas, através dos relatos dos próprios dependentes químicos, que eles já apresentavam sinais claros dessa doença, né, que se caracteriza pela obsessão mental aliada a uma compulsão física. Então, e existem pessoas que usam a substância química e não apresentam as consequências danosas que são derivadas desse uso, como acontece com os dependentes químicos, né? Nós temos, por exemplo, assim, os casos de alcoolismo versus aqueles que bebem socialmente. Quando a gente diz que a pessoa bebe socialmente, a gente está falando que aquela pessoa bebe e não tem problema. Ela continua cumprindo com as suas responsabilidades no dia a dia, no trabalho, com a sua família, ao contrário dos alcoólicos que, ao beberem, perdem totalmente o controle da sua própria vida. São pessoas que passam a ser desleixadas tanto no trato familiar quanto no trato profissional e socialmente falando, né? Então, não é o fato da pessoa ter o contato com a substância química que faz dela um dependente químico, né? Uma pessoa doente, portadora dessa doença, né? Nós precisamos avaliar com muita propriedade cada caso específico e não correr o risco de botar todo mundo num pacote só, né? É uma visão leiga, compreensível até, mas que pode causar assim, sérios problemas. Nós temos, por exemplo, adolescentes que estão em início de uso e que, por uma precipitação, uma má avaliação, eles podem sim sofrer danos muito maiores do que propriamente se forem os próprios dependentes químicos. O que eu quero dizer com isso? O adolescente tem suas características próprias, né? Ele está numa fase de descoberta, ele é, de um modo geral, um infrator de regras, né? Pela própria natureza da idade. Ele está numa fase de descoberta, ele testa limites, enfim. E, eventualmente, ele vai tomar o chopinho dele com os amigos na festinha, nos barzinhos. E esse adolescente, ele mal diagnosticado,
de uma forma precipitada, pelo simples fato dele estar usando droga, nós podemos aí causar um dano muito maior na cabeça desse jovem, né? Porque é da própria natureza do adolescente buscar novidades, desvendar o mundo, desbravar, isso é do ser humano, né? Que nessa faixa etária específica é típico, né? Algumas pequenas infrações das regras sociais, né? Faz parte da descoberta, da grande aventura de crescer, né? Mas e se por acaso esse jovem for pego em casa com uma trouxinha de maconha, né? Ou se a família fizer muito alarde com o primeiro porre que ele vai tomar, dependendo de como isso for abordado, isso pode surtir um efeito totalmente ao contrário, ao invés de ajudar, a causar um trauma muito grande na cabeça desse jovem, né? Então, eu toquei nesse ponto, nesse aspecto, né, do adolescente, para exemplificar o cuidado que deve ser tomado ao se tirar conclusões a respeito de quem usa, né? Nós devemos ter muita cautela, nós temos que avaliar quem está usando, a maneira como está usando, se existem ou não consequências danosas na vida desse indivíduo derivadas desse uso, né? E apesar dos mecanismos de defesa que o ser humano tem e que o torna capaz de esconder, de maquiar as verdades, né? Nós temos técnicas, inclusive, para ajudar, né, a quebrar essas defesas e proporcionar a esse indivíduo que ele entre em contato com a realidade, sem esses mecanismos de defesa, né? Mas é importante a gente avaliar isso, ver o nível de envolvimento que essa pessoa tem com a substância química, né? E não simplesmente rotulá-lo simplesmente pelo fato dele estar usando a substância, né? Se toda pessoa que usa a maconha fosse dependente química, nós teríamos que qualificar todas as pessoas que bebem, né, como alcoólicos, né? E nós sabemos que isso é um absurdo, né? Então, poderia ter até um pouco de preconceito aí da sociedade em relação a isso. Eu costumo brincar dizendo que a sociedade, nessa hora, ela parece um pouco demagoga quando ela coloca na sua estante uma garrafa de uísque para enfeitar a casa e jamais colocaria um tijolo de maconha embrulhado no lacinho de presente, né? É fato, né? E compreensível também, né? Então nós temos que avaliar isso com muito critério, muito cuidado. Então a minha intenção também é essa, desmitificar a questão das drogas, separar o que é realmente, quem são as pessoas que realmente necessitam de apoio, né? E as pessoas que naturalmente vão parar por conta própria, porque vão mudar de vida, porque vão mudar o rumo, vão ter seus objetivos, vão atrás de seus objetivos de vida e naturalmente aquilo fica em segundo plano, terceiro, quarto e por vezes cai até no esquecimento, né? Então eu agradeço a vocês mais uma vez, né? E aguarde o nosso próximo vídeo, tá? Fique com Deus.